Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo nós vamos fazer uma reflexão sobre o desenvolvimento da tecnologia no Brasil e a atuação dos órgãos de controle. É que a tecnologia, para todos nós, é um novo caminho para a sociedade, não só para a participação popular nos instrumentos de controle, mas também e especialmente para o conforto do cidadão e a eficiência dos serviços públicos. Você já deve ter visto que no exterior e aqui no Brasil também, em algumas capitais, já está funcionando um sistema, por exemplo, de acesso a ônibus, em que o usuário acessa e sabe a hora que o ônibus vai passar, porque o ônibus está sendo rastreado de forma híbrida, por satélite e pela tecnologia de TI. É traduzida para o usuário. A tecnologia pode tornar a nossa vida muito mais fácil. Mas existe um grande obstáculo que tem sido a atuação dos órgãos de controle na formatação dos modelos de TI. Estamos preocupados em não gerar dependência de uma empresa e estamos preocupados em transferir a tecnologia para dentro do serviço público. A tecnologia no âmbito do serviço público deve ser limitada ao gerenciamento estratégico dos modelos. Há artigo específico na Lei de Licitações que obriga o desenvolvedor de software a transferir a documentação para a administração para que ela não se torne refém da empresa de TI e a partir daí passe a contratar diretamente sem licitação. Esse mal também existe quando se trata de órgãos públicos prestando serviços de tecnologia da informação e, portanto, o gestor deve se acautelar bastante em relação a esse assunto. Nós preparamos para você, neste vídeo, como você observou no título que está aqui, a atuação dos órgãos de controle em relação à área de contratação de TI e especificamente a aplicação da súmula 247 do Tribunal de Contas da União. Lembrando mais uma vez que as súmulas do Tribunal de Contas da União em matéria de contratos se estendem a estados e municípios por força de outra súmula, a súmula 222. Eu passo agora a leitura do material que a nossa equipe produziu para você e que você encontra na descrição deste vídeo, inclusive com a autoria daqueles que trabalharam nesse assunto. Para definir a modalidade de licitação que será utilizada para aquisição de produto ou serviço pela administração pública, o gestor deve estar atento a alguns requisitos essenciais para adequada contratação. Recomenda-se, assim, o estudo do assunto a partir de dois critérios, o quantitativo e o qualitativo. O primeiro leva em conta o preço estimado do futuro contrato e o segundo, a natureza do objeto a ser contratado. No caso de pregão e concurso, somente se utilizam os critérios qualitativos. De posse do valor global da obra, compra ou serviço, deve o administrador considerar as possibilidades de parcelamento. O decreto, Lei nº 2.300 de 1986, tratava do assunto nos artigos que indicamos aqui, dispondo que era vedado o parcelamento como regra. A Lei 8666, de 1993, inovou na medida em que pretendeu permitir o acesso de empresas médias e pequenas. Com a Lei 8883, de 1994, no entanto, o assunto teve ainda outros desdobramentos. Na redação original da Lei 8666, de 93, o parcelamento dos serviços e obras estava bem regulado no parágrafo 1º do artigo 8º e o das compras no artigo 15, inciso 4. O primeiro desses dispositivos foi alterado, mas o assunto ficou delineado no artigo 23, parágrafo 1º, que dispôs que as obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quanto se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia da escala. De forma imperativa, o parcelamento é agora a regra, embora somente seja obrigatório se houver vantagem para a administração, devidamente justificada no processo. A súmula número 247 do TCU dispôs sobre o parcelamento. É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para execução ou fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-los com relação a itens ou unidades autônomas,
devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. Com base no disposto na súmula, o TCU reconheceu recentemente uma representação interposta por uma empresa de tecnologia que questionava indícios de irregularidade no procedimento de aquisição de solução para operacionalização na Central de Informações Processuais e Extrajudiciais, CENIP, conduzido pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, no âmbito do processo administrativo. O TCU determinou a audiência dos responsáveis pelo procedimento para que, no prazo de 15 dias, apresentassem razões de justificativa pela falta de planejamento, embasado em estudos técnicos preliminares que assegurassem a viabilidade da contratação. A Corte pediu explicações ainda em relação à previsão de contratação conjunta de itens técnica e economicamente divisíveis, sem respaldo, embasado em estudos preliminares em afronta ao artigo 23, parágrafo 1º da Lei 8666 e a súmula 247. Assim sendo, havendo vantagens para a administração pública do parcelamento, a regra é que se adote o Instituto. A sua preterição depende de justificativa técnica, motivada, demonstrando assim os prejuízos para a administração, caso fosse adotado o parcelamento. É preciso sempre ter em mente que a finalidade da licitação é buscar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Importante ainda tecer algumas considerações sobre essa questão. A primeira delas é que a regra do parcelamento, como está colocado no texto, deve sempre ser adotada ou justificada sua não adoção, porque parcelar é a regra. Mas não se pode levar isso ao extremo. Quando ainda estava no Ministério Público, encontrei a proposta de um órgão instrutivo pretendendo parcelar o objeto. Existia no órgão 4 ou 5 sistemas e contrataram uma empresa para a integração dos sistemas. Os sistemas não conversavam entre si. Ora, se o objeto é integração, como é que eu posso ocupar a regra do parcelamento? Não se pode parcelar o que você quer integrar. Por outro lado, mesmo que fosse possível, no trabalho que você está fazendo, parcelar um serviço de TI, é preciso você ponderar se você vai ter capacidade de gerenciar as partes. Vou dar um exemplo fora de TI que você vai entender muito bem. Se você contrata uma empresa para manutenção predial, você não precisa conhecer e ter um fiscal gestor para os elevadores, para os encanamentos, para a parte elétrica. Você precisa ter um só para acompanhar todo o serviço. E a lei, inclusive, permite a você contratar um engenheiro fora para acompanhar o seu gestor do contrato, um item específico de licitação. O que não pode é a gente estar partilhando muitos objetos e aumentando o esforço de gerenciamento por todos nós, deslocando os servidores públicos da atividade fim para a atividade meio. E, por outro lado, nós estamos no controle administrativo dos tribunais fazendo um trabalho bom em relação ao CNJ, mas nós continuamos sendo o pior judiciário do mundo. Nós temos 100 milhões de processos e, portanto, em média, 200 milhões de pessoas esperando uma solução. Nós temos que encontrar respostas e efetividade e os trabalhos de TI no judiciário deverão ser aprimorados. É o que, neste caso, está ocorrendo, mas o TCU entendeu que há um erro. Faltou a justificativa, por que não parcelar? Continue acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais e compartilhando com seus amigos as nossas ideias, sempre em prol do aprimoramento da administração pública brasileira.